oportunidade, vem chutar o balde aí. Aí. Aí, brother. Obrigado. Valeu. Valeu. Boa noite, pessoal. Quero agradecer a Inquietos pelo convite, pela oportunidade de vir aqui. E muito legal abrir o espaço para pessoas que estão envolvidas de alguma forma ou outra com política, pessoas jovens também, e desmistificar um pouco isso e contar um pouco da minha história. E para contar minha história também acho que é importante antes eu compartilhar com vocês expectativas, porque quem está aqui também tem alguma expectativa e quem está falando tem também a sua. E eu tenho como expectativa que todo mundo se divirta também, porque eu acho que é importante na minha vida o bom humor e encontrar graça nas coisas, graça em si mesmo, por isso somos todos humanos, todos feitos da mesma matéria e devemos então nos ver dessa mesma forma, temos falhas, temos erros e aqui eu venho compartilhar e também se no final ainda o que eu falar servir de inspiração para alguém, servir de mola propulsora para fazer alguma mudança em sua vida, então não só realizado estarei, mas estarei muito feliz com isso. Eu sou o Arthur Schmidt, eu sou leopoldense, eu sou o filho do meio de três, eu tenho duas irmãs, tenho minha irmã mais velha, a Juliana, eu não vou dizer a idade porque eu não vim expor ninguém aqui também, né? E tenho minha irmã, ela tem 3 anos a mais que eu e tem minha irmã mais nova que tem 5 anos a menos que eu. E o primeiro chute de balde que eu dei na minha vida, a Mêmora nem era nascida ainda. E eu trouxe então aqui uma foto. Eu era assim. Eu era um pouquinho mais velho, eu já tinha 4 anos. E essa foto aqui é quando eu tinha uns 2 anos. Mas uma de 4 eu talvez não ia dar a mesma repercussão. Assim. Todo mundo olha menor, acha mais engraçadinho, acha melhor, né? Então um pouco de marketing aqui. Eu vou contar. Quando eu tinha uns 4 anos, nós costumávamos ir todos os dias, no final do dia, visitar os meus avós maternos, que é os pais da minha mãe. E era uma época muito curiosa, diferente de hoje. Naquela época as pessoas gostavam de receber visita em casa. Os seres humanos se reuniam nas casas e era tribom quando alguém chegava na sua casa. Hoje, com a tecnologia, mudou tanta coisa, né? A gente já, para a pessoa receber em casa, é melhor ligar antes, porque senão já não acha tão bom. São os comportamentos humanos que vão mudando. E naquela época era bom ir todo dia na casa dessas pessoas. Só que eu tinha uma questão comigo. Eu era muito apegado à minha mãe. Meninos são apegados às suas mães normalmente, né? E eu era muito apegado à minha mãe. E eu não gostava de dormir longe de casa, e longe da minha mãe, eu precisava dormir em casa. E um dia meu pai me levou lá nos meus avós, durante o dia, e perguntou, tu quer ficar por aqui? E daí era bom, porque eu tinha meus primos perto, eu pegava a bicicleta lá na minha avó e podia andar pelo bairro, pela vila lá toda, visitar meus tios, meus primos, e a gente passava o dia se divertindo. E eu falei, pai, eu quero, desde que tu me busque antes de ficar de noite. E eu lembro de tudo, gente, é uma história que me marcou muito. E o pai falou, tá, eu vou te buscar. Antes de anoitecer, eu venho te pegar. E tá, eu peguei a bicicleta, fiquei andando lá com meus primos, me divertindo. Sabe o domingo de tarde, quando está no domingo de tarde, dá aquele Faustão e começa a dar aquela deprê do dia seguinte? Eu acho que foi mais ou menos aquela sensação que eu tive no dia. Que eu olhei assim, ficando de tarde e pensei, meu pai não vai me buscar até anoitecer. Eu acho que eu vou ter que dormir aqui. Claro que o pai me buscava à noite e eu acordava no outro dia em casa, mas o meu processo de sofrimento era dormir longe de casa, não acordar em outro lugar. E daí eu decidi então, eu vou para casa a pé. E vocês devem ter pensado, pegou a bicicletinha dele e foi para casa a pé. Não, eu fui a pé. E eu peguei no Google Maps aqui para ilustrar um pouco melhor a distância. Aquele ponto lá em cima é a casa do meu avô, dos meus avós. E aqui embaixo é onde a gente morava, no centro de São Leopoldo. Isso dá mais ou menos 5 quilômetros de distância. E eu coloquei o primeiro caminho aqui de bicicleta, daria 16 minutos, um adulto, uma criança daria o dobro no mínimo, meia hora eu chegaria em casa. Mas eu resolvi vir a pé, e a pé um adulto demora 1 hora e 16 minutos. E uma criança, então, de 4 anos de idade... Opa! Depois a gente... Anterior. Depois a gente, então,
eu resolvi ir a pé. E eu saí do meu vô. E logo que eu saí do meu vô, indo em direção então ao centro da cidade, passou uma tia minha de bicicleta por mim e falou: alemão, tu tá indo lá no teu vô? E eu, já que estava fazendo uma coisa errada, eu não posso me entregar, né? Eu falei, eu estou, mas fiquei pensando, vô é aqui para trás, eu estou indo para lá, como é que ela pensa que eu estou indo no meu avô? E tu vê curiosidade, ela estava no mercadinho perto de casa e meu avô estava no mercadinho. E ela achou que eu estava indo até o mercado encontrar meu avô. E eu não estava, eu estava indo para o centro. E eu fui caminhando, e daí criança, né? E eu não sabia o caminho mais curto, eu sabia o caminho que meus pais faziam. Não era o caminho melhor nem o mais curto, era o pior. E eu fui pelo caminho pior. E esse caminho envolvia andar na BR-116, na beira da BR-116, porque de carro eu ia pela BR. E eu fui pela BR-116, caminhando lá da BR-116. Perto da ponte do Rio dos Sinos, um caminhoneiro parou. E a maioria vai pensar, que perigo, né? Uma pessoa pode roubar, pode fazer tanta coisa com uma criança. Não sei se eram outros tempos, mas eu acredito que igual a propaganda da Coca-Cola, o bem é a maioria. Isso eu acredito na minha vida. E nas minhas experiências me provaram isso, então eu tenho por que acreditar. E esse caminhoneiro parou, ele tinha um filho também, numa idade parecida com a minha, conversou comigo, ofereceu carona, e ele me deu carona, e assim eu pude ir até em casa de uma maneira mais rápida e menos cansativa e dolorosa, porque eu lembro que eu estava já cansado e dolorido já, as pernas doendo de estar caminhando tanto. Lá ele chegou, me entregou em casa, meu pai, então, ele apertou o interfone, meu pai desceu, e conversaram, ele explicou, eu tive que dar uma explicação em casa, mas foi tudo certo, assim, o pai entrou meio em choque no dia, mas superou, todo mundo supera, né, esses traumas, e minha vida mudou naquele momento. Até então eu tinha sempre uma certa vigilância em cima de mim, né, uma criança. Depois daquilo, gente, meu pai trabalhava 2 quadras do nosso apartamento. Eu ia a hora que eu quisesse lá, sozinho. Eu podia só avisar que eu estava indo lá e eu ia. Era, então, uma liberdade muito grande e eu acho que também dentro de casa eu comecei a ser visto como um sujeito diferente do que eu era visto antes. Isso foi, então, um primeiro chute no balde que fez diferença, assim, na minha vida. E algumas experiências são interessantes. Eu ia na escola de educação infantil na época, e eu lembro que a professora chamou todos os meus colegas, e a gente sentou numa rodinha, assim, e ela começou a conversar sobre um menino que saiu de casa sem avisar, e começou a contar a minha história, né? E daí eu falei, sou eu. E ao invés de todo mundo achar aquilo lá um absurdo, que é o que ela queria passar para as crianças que não poderia, todo mundo achou o máximo aquilo, a criança ter feito. Então isso hoje também, ironicamente, no meu trabalho, onde eu desenvolvi agora nos últimos anos, eu sempre olhava e colocava as questões assim a partir do aluno da escola, porque não é a partir do nosso mundo adulto, muitas vezes, que nós vamos conseguir fazer a abordagem adequada, é a partir do mundo daquele que está vivendo. E a abordagem que a professora deu, ela, claro, na melhor das boas intenções, ela só naquele dia, eu acho que só incentivou todo mundo a aprontar uma daquelas também, porque todo mundo achou o máximo. Esse foi o primeiro chute no balde que eu dei. Depois disso, eu separei 3 chutes no balde. Depois disso, quando eu tinha 8 para 9 anos, os meus pais se separaram. E daí eu tive que escolher, né? Lógico, meu pai estava lá fazendo a barba e perguntou, meu filho, com quem tu quer ficar, né? Tu quer ficar com o pai ou quer ficar com a mãe? Está se separando. Eu falei, vou ficar com a mãe, né? Óbvio, eu estou pensando o quê? Só que minha mãe, na época, ela separou e ela teve uma oportunidade de emprego lá no Paraná, numa cidadezinha chamada Assis Chateaubriand. Fica no oeste do Paraná. Hoje ela não é muito grande, mas naquela época, há quase 30 anos atrás, ela era muito pequena. Não tinha absolutamente nada. E eu acostumado a morar em São Leopoldo, que não é uma metrópole, mas tinha toda a estrutura que uma criança precisa. Então fomos para lá e eu fui estudar numa escola adventista. Esse é o segundo ponto que eu acho que na vida a gente tem que ter muita cautela quando diz que é acaso, porque os pontos vão se juntando na vida da gente ao longo do tempo, e a gente nem entende direito, mas no futuro tu começa a compreender algumas coisas. E a escola era na frente da minha casa, e então era muito diferente do sistema da minha escola anterior. Você imagina a escola que tu tem teus amigos, eu fui para um mundo diferente, num estado diferente, numa região diferente, uma realidade diferente, e a escola bem diferente. Na escola tu tinha que fazer fila antes de entrar para a sala, todo mundo fazia fila, tinha que fazer um movimento assim, de um braço na frente da pessoa, todo mundo tinha que bater junto, e a diretora, que ela tinha
uma cara de muito braba, assim, uma pessoa muito do mal, parecia. Assim, eu lembro que eu tinha muito medo dela. Ela passava na fila e olhava até a meia dos alunos, se era a meia da escola, porque tinha o emblema da escola na meia. Não é novidade isso na escola privada, vender uniforme, naquela época já tinha isso. É um mercado que já existe há muito tempo. E daí ela olhava até isso e eu morria de medo, porque quem não estava tinha que ir lá falar com ela na direção. E eu imaginava assim uma câmara de tortura a direção da escola. Se fosse para lá, eu acho que eu nunca mais ia sair, ia ficar preso. E essa escola, então, para mim foi um choque muito grande. E eu lembro também que teve uma prova de geografia, que a professora entregou as provas, e a primeira prova ela disse assim, a prova ela entregou, ela disse, ó, a primeira questão é dada. E eu assim, então tá, né? Primeira questão era assim, ó, que cidade você mora? Eu falei, vocês querem ser Chateaubriand, mas naquela época eu não fazia a menor ideia da cidade que eu morava. Eu fazia ideia que eu estava no Paraná, que era alguma coisa assim, foi para lá que eu fui. E daí eu peguei, então... o que a gente faz quando a gente não sabe? Chuta, né? Porque assim, não é que nem concurso, quando tem concurso que te desconta. Lá não descontava nada, não custa tentar. E deu assim, ó, Curitiba. Curitiba é lá no leste, eu estava lá no oeste. E daí eu pensei assim, errei a primeira, que era dada. Tu imagina o resto da prova, como é que ia ser. E daí eu ia levando aquilo lá, o primeiro semestre fui levando. E eu sabia que ia chegar um momento que ia ter um problema, que era o dia de entregar boletim. Porque no dia que entregasse os boletins, a verdade ia aparecer, né? Que eu não sabia nada, eu me sentia sem saber nada naquele lugar. E daí chegou o dia de entregar o boletim, e eu tinha uma esperança de viver muitos anos, mas aquele dia eu sabia que ia acabar a minha vida também quando eu chegasse para falar com a minha mãe, né? A vida terminava ali. E eu cheguei em casa e minha mãe falou assim, ó, parabéns, meu filho, tu não tem uma nota ruim, e falaram que tu é um ótimo aluno. E assim, só podem estar recebendo para enganar ela, porque não pode ser verdade isso, eu não sei nada. Mas aquilo foi um sofrimento muito grande, estar lá naquela escola. Aquela escola me incomodava todos os dias, estar lá. Era uma tensão estar lá, diferente da escola que eu estava aqui no Sul, que era um lugar que eu estava em casa, me sentia bem e estava com meus amigos. E eu fui, então, nas férias de inverno, eu vim para São Leopoldo, né, visitar meu pai, passar as férias da escola aqui. E daí o que eu vou fazer quando eu estou aqui? Eu descobri que as férias minhas não coincidiam com as férias dos meus colegas daqui. Eles estavam em aula e eu estava de férias. O que eu fiz? Fui na escola e pedi para ir para a aula. E daí o diretor da escola deixou. Porque conhecia a história, assim, eles se envolviam na história da pessoa. E naquela época, separação de pai e mãe, gente, eu tinha mais um colega na escola. Aquilo lá era visto como uma coisa diferente, pobre da criança, né? E a criança mesmo, eu não sentia esse problema. Daí, passei aquelas 2 semanas com meus colegas. Quando eu voltei, a gente ia de ônibus sozinho. Eu e a minha irmã, a Mêmora, ela tinha 5 anos a menos, então eu tinha uns 9, ela tinha 4 anos, a gente ia de ônibus, e às vezes as pessoas perguntavam, vocês não têm medo? Daí ela dizia, não, eu estou com meu irmão. E eu dizia, eu estou com a minha irmã, não está sozinho, então não tem por que ter medo. E daí a gente pegou o ônibus para ir até... Eu voltei para Assis, e lá eu decidi assim, ó, agora está na hora de chutar o balde, eu não vou mais ficar naquela cidade, eu vou voltar para São Leopoldo. E eu escolhi, então, cheguei e conversei com a minha mãe, e minha mãe aceitou numa boa, que eu voltasse. Não sei se foi muito numa boa, assim, mas ela aceitou, assim, acho que ela viu que não tinha muito o que fazer naquele dia, tem que aceitar. E isso é uma outra coisa que, olha, que interessante como se ligam os pontos, que naquele momento eu não escolhi ficar com pai ou mãe. Eu escolhi a minha escola, eu escolhi voltar para a minha escola, essa foi o que pesou na minha decisão de querer estar em São Leopoldo, era a minha escola e os meus amigos, eu não tinha problema de pai e mãe, porque eu tenho os dois, até hoje. E daí, eu voltei, então, e aquela noite, eu voltei para São Leopoldo, cheguei de manhã lá e peguei o ônibus de tarde e voltei, 12 horas de viagem para ir, cheguei lá, peguei minhas coisas e voltei no mesmo dia. E esse foi o segundo chute no balde. E acho que foi muito importante porque eu pude, então, continuar na escola, no ensino fundamental até a 5ª série eu fiquei, e depois minha mãe mandou eu voltar para lá. Chegou a adolescência, não é assim também, né? Enquanto é criança tudo bem, mas adolescente ficar só com o pai. Meu pai era autônomo, meio vida louca, não, sabe? Ficava meio à vontade. Meu pai já mais liberal também, não leva muito firme. Isso ia dar problema certo, ela previu e disse, ó, vem para cá. E daí eu voltei a morar no Paraná. Com 14 anos, morava no Paraná ainda. No dia do meu aniversário, eu nunca vou esquecer esse presente. Minha mãe sempre muito carinhosa, né, nos presentes dela.
Ela assim, meu filho, hoje é teu aniversário e tu tem um emprego de presente, tu vai trabalhar. E daí eu assim, ó, oi? Como? E com 14 anos, então, eu comecei a trabalhar num escritório de contabilidade, né? E daí chegou o final do ano, trabalhei durante o ano, chegou o final do ano, férias de escola, saí do meu emprego e vim para o Sul aqui aproveitar minhas férias. Quando eu voltei, com 15 anos, no dia de aniversário, o que é o meu presente de aniversário? Emprego. Com outro emprego, vai, e agora é diferente. Agora tu vai trabalhar de manhã e de tarde, estudar de noite, com 15 anos. E foi isso que aconteceu. E, gente, isso não teve sofrimento nenhum. Nenhum. Eu vejo hoje famílias e pais que têm pena, pobrezinho do meu filho que estuda de manhã e tem que estudar para um vestibular. Minha vida, minhas irmãs, todos nós passamos por tudo isso trabalhando de manhã e de tarde e não teve sofrimento. Isso que eu acho que é importante pontuar. Ninguém sofreu, todo mundo viveu aquilo, viveu muito bem. Foi graças a isso, essas iniciativas de eu trabalhar com 14, 15 anos, que eu tenho uma cultura de trabalho na minha vida, uma independência, que eu tenho certeza que eu não teria se eu tivesse sido criado de outra forma. Então, aquilo mudou a minha vida. E daí eu comecei também, voltamos para o Sul daí em 95 para 96, minha mãe veio antes, daí eu fiquei lá morando um pouco sozinho, voltei para o Sul, e daí era uma época de crise, como a gente está vivendo agora, a gente vivia uma crise muito grande naquela época, não tinha emprego, não tinha oportunidade, e daí a gente resolveu abrir uma locadora de fita cassete. A maninha na Inquietos usou muito a locadora lá. Nós abrimos uma locadora de fita cassete, talvez alguns não sabem o que é, bom procurar no Google, vamos identificar. Rebobinava a fita depois? A maninha não sei se não. Uma Ferrari rebobinava. A gente tinha um equipamento que era uma Ferrari e colocava lá, porque muitos entregavam sem rebobinava o filme daí na hora lá. Tinha que ver aquilo acontecendo. E daí então tive essa locadora e daí me chegou um momento que eu pensei, isso aqui não vai me trazer para o futuro nada, né? Tá legal, tá bom, isso aqui estou vendo legal, mas que não vai me trazer um futuro. Só que ser dono de locadora não é uma profissão, e locadora estava começando a vir DVD, não ia ter como manter. E assim, eu vou sair, talvez... Já previu Netflix, na verdade. Exato, já sabia, pena que eu não tive ideia de criar o Netflix, né? Podia ter sido isso. Mas daí então eu resolvi que a locadora não era mais o caminho, poderia ser um chute de balde, mas não sei, não encaro isso como chute de balde, conversei com a minha mãe, que era sócia na locadora, vamos desfazer isso aqui, eu vou trabalhar, nem que seja de graça, num escritório, já que eu estava terminando o ensino médio em técnico de contabilidade, e vou fazer essa profissão e vou trabalhar no escritório para aprender, e depois abro um escritório, daí eu vou criar uma profissão para eu ter uma base, né, e construir alguma coisa ali. E daí foi o que eu fiz, só que eu não achei emprego. E eu consegui um estágio no Serviço Municipal de Água e Esgoto. Aí a política entrou na minha vida a primeira vez. Porque apesar de eu ter um tio em São Leopoldo que era político, a gente nunca teve uma relação de se envolver em política. A gente fazia campanha, se envolvia, mas trabalho isso nunca teve a ver. Só que meu tio, na época, não era amigo do prefeito da cidade. Então eu consegui um estágio lá, era uma coisa meio difícil também. Só que eu tentei, nunca falei que ele era meu tio, né, qualquer coisa assim, não usei essa referência e consegui o estágio lá, né, através também de uma conhecida da minha mãe, que era amiga da minha mãe, me deu a oportunidade de comecei a trabalhar no SEMAI como estagiário em contabilidade. Fiquei 2 anos no SEMAI e também decidi que lá não ia mais dar certo. Ficar no serviço público eu não ia sair do lugar, tem que fazer concurso, tem essas coisas, fiz concurso também no SEMAI, tirei 2º lugar, nunca me chamaram, e foi a melhor coisa que fizeram na minha vida não terem me chamado para o SEMAI. E o SEMAI, então, eu falei, vou sair de SEMAI e vou trabalhar de novo na empresa, voltar para aquele primeiro plano que era trabalhar numa empresa. E nesse ano, meu tio se elegeu prefeito da cidade. E eu falei, óbvio que agora sim, não tem como fazer nada na cidade. Agora se ele é meu tio, é prefeito, não tem oportunidade nenhuma. E daí meu tio nomeou uma secretária da Fazenda, que era uma servidora do quadro, que era com quem eu trabalhava. Eu fazia a consolidação dos balanços do Serviço Municipal de Água e Esgoto com a prefeitura. Eu trabalhava nisso, né, como estagiário, né? Imaginem isso. E daí essa secretária da Fazenda me chamou para trabalhar com ela. Ela não perguntou quem eu era, eu também não falei. Né? Isso era pauta, não era pauta. Daí no dia que foi me nomear,
que daí meu tio viu assim, ó, esse cara é meu sobrinho. Não dá. Ela assim, tá, e agora? Ele assim, bom, nomeia, mas se der problema eu vou tirar. E não deu problema. Fiquei mais 2 anos na prefeitura e amava o que eu fazia. Eu fui chefe da despesa da prefeitura, trabalhei na área de contabilidade e eu adorava trabalhar lá. Só que também alguma coisa que me incomodava era ter um cargo que depende de política. E eu prometi para mim que eu nunca mais ia trabalhar com política dependendo da política. Porque isso, na minha opinião, é o maior veneno da política. Trabalhar na política dependendo dela. E eu fazia concurso e fui trabalhar na Caixa Econômica. E eu disse que o SEMAI foi bom não ter me nomeado, porque se tivesse me nomeado, talvez eu nunca tivesse feito esse concurso da Caixa. E foi não me nomear que fez eu fazer um curso da Caixa. E fui para a Caixa e trabalhei bastante, muito mesmo, mas fiz uma carreira na Caixa sem política e continuava contribuindo politicamente na minha cidade. E na Caixa, então, eu entrei em 2013 na Caixa, eu já estou, esse ano vai para... Estou há 12 anos na Caixa, né, final do ano, que completa mais um ano. E na Caixa fiz bons amigos, foi um período muito bom da minha vida. E eu tinha um cargo que eu almejava na Caixa e eu fui, demorei 9 anos para conseguir aquele cargo. E eu cheguei no cargo e foi em 2012 isso, e foi quando eu me realizei na Caixa. Na Caixa eu trabalhei desde a área social, ali de encaminhar fundo de garantia, seguro-desemprego, trabalhei em gerência de pessoa física, trabalhei em retaguarda e, por final, eu estava numa área de conciliação contábil e auditoria, né, de compliance do banco. E eu, trabalhando 6 horas no banco, podia estudar, podia fazer tantas outras coisas, que é o tempo livre que a gente fala, qualidade de vida, eu tinha tudo isso. Em 2012, então, um amigo meu, Daniel Daut, ele se elegeu junto com o Dr. Moacir, prefeito e vice, né? O Daniel é vice-prefeito de São Leopoldo. E quando se elegeu, como a gente sempre contribui politicamente, lógico que a gente quer uma conversa para dar ideias e pensar o que pode fazer pela cidade. E o Daniel, então, sentou comigo no café da manhã, a gente foi tomar um café da manhã e ele... Fui começar a conversar, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, o que tu acha, a gente podia fazer de tal jeito. Ele disse, não quero falar nada disso contigo. Eu quero que tu venha trabalhar comigo. Deu, nem pensar. Eu estou num lugar que eu gosto, com pessoas que eu gosto, trabalhando 6 horas por dia. Eu não tenho a menor motivação para ir para trabalhar agora e contribuir. Não é, eu vou ajudar. Eu ajudo de graça, mas não me faz abrir mão do que eu tenho. Então eu disse não. Passou mais uns dias, ele insistiu, sentamos de novo junto, ele conversou de novo sobre isso. E daí eu fiquei meio em banho-maria e falei assim, não, eu ajudo na transição do governo. E o Daniel disse assim, eu vou assumir a Secretaria de Educação, eu sou vice-prefeito, vou assumir como secretário de Educação e preciso de alguém que conheça a parte financeira, de orçamentária de um município e tu tem essa experiência do tempo que tu trabalhou na prefeitura e toda a tua função que tu desempenhou na Caixa também contribui. E naquilo eu falei para ele, não, eu vou te ajudar na transição, vamos fazer uma transição e eu te ajudo no que precisar fazer e vamos ver o que vai dar. E aquilo ficou na minha cabeça, porque ele falou assim, ó, pensa que a gente pode participar dessa vez de maneira mais concreta na transformação da cidade. É isso que a gente sempre quis, Arthur, porque a gente tem uma militância política há muito tempo, a gente juntos, a gente ganhou o DCE da Unicinos na época, né? A gente militou na militância estudantil juntos, então a gente tinha toda uma história, uma caminhada, e ele... Tu gosta disso, vamos fazer junto. E daí naquele momento eu pensei muito e daí chutei o balde. Vou. Conversei com a minha chefe na Caixa, quem eu sou muito grato, a Cris, que ela que possibilitou tudo isso, porque ela tinha que autorizar isso. E para ela era ruim, porque perde o empregado. A Caixa te cede, porque eu sou cedido hoje. A Caixa cede o servidor, mas não coloca ninguém no lugar. Então aquilo ali para ela é perder um empregado. E para ela era tão natural esse movimento meu, porque eu já tinha concorrido a vereador em alguma época, em 2004, em São Leopoldo, e eu já estava na Caixa, ela me conhecia, que eu acho que ela viu que aquilo era muito importante para a minha vida. Eu acho que seria uma frustração muito grande eu não fazer isso. Olhando para trás, se eu não tivesse chutado o balde, eu estaria até hoje pensando que eu poderia ter feito algo pelo município, pela educação, seja lá qual for a área. E daí chutei o balde e fui para a Secretaria de Educação como diretor administrativo e financeiro.
né, ajudar o Daniel no que ele me pediu. Só que a educação, como eu falei antes, ela foi muito latente na minha vida. Eu escolhi uma escola, ao invés de escolher um pai e mãe numa separação. Então eu estava de novo me aproximando de algo muito legal. E aquilo aí, então, quando eu fui para a educação é uma cachaça, porque tu vicia nela. Depois que tu entra nela, dificilmente tu consegue sair sem tu querer ver o resto da vida trabalhando com aquilo ali. Porque ali realmente tu transforma as pessoas, tu transforma uma geração, tu consegue sensibilizar uma geração sobre alguma área, algum conteúdo. E daí só que eu fui lá como diretor administrativo, não é minha área, óbvio, né? Eu sou contador, eu tenho pós em administração tributária, não tem nada a ver com educação. Eu fui lá fazer isso, a área da contabilidade, que é o que me toca. E daí, gostei tanto daquilo, porque tu está vivendo, tu respira a educação lá, tu respira os assuntos. E resolvi fazer um semestre de pedagogia na Unicinos. Depois eu resolvi começar um mestrado em gestão educacional, que eu não terminei ainda, em função também de problemas no trabalho, mas ano que vem eu termino com certeza. E comecei a me inteirar. E o Daniel, em 2014, foi candidato a deputado estadual, e no dia que ele tinha que se licenciar do cargo, ele me chamou e disse: Arthur, tu vai ser o secretário de educação. Não, peraí, eu não vim aqui para isso. Ele disse: não, mas tu já se entrosou, todo mundo, né, aceita o teu nome, as escolas aceitam, as equipes diretivas, os professores aceitam, a Maria aceita teu nome. Assume e toca a ficha. E eu pude tocar, então, a Secretaria de Educação por 2 anos. Hoje me licenciei porque eu sou pré-candidato, então a legislação eleitoral obriga que se afaste, então estou afastado por esse motivo. E ali na educação, eu digo, foi um período muito difícil, foi um período de muito sofrimento, e sofrimento de verdade, assim, sofrimento de sentir dor, né, do que tu passa, mas um período de muito crescimento. Olha, eu não, acho que não existe uma faculdade, nenhuma faculdade no mundo que te proporcione o que a gente pôde viver na Secretaria de Educação nos últimos 3 anos e meio, que hoje são 3 anos e meio, né, eu estou afastado desde março, mas dificilmente uma faculdade no mundo te dá isso. E eu, então, separei algumas iniciativas para compartilhar com vocês do que nós fizemos na educação. E eu não vou desmerecer o trabalho de quem veio antes, porque isso é muito comum na política, né? A gente vive assim, ó, primeira coisa que um governo faz é o quê? O que tiver bom do outro, tu muda o nome, coloca uma outra fantasia e diz que é teu, e lança. E nós não fizemos isso. Então nós temos projetos do outro governo que são bons e nós melhoramos, nós aumentamos, e alguns projetos nós iniciamos. E aqui eu trouxe, então, a MOTIC, que é a Mostra de Tecnologia e Inovação com Ciências, que seria a Feira de Ciências de antigamente, mas ela, na verdade, é mais um trabalho de pesquisa científica nas escolas, usar a pesquisa científica como ferramenta pedagógica para o professor de auxiliar o professor. Isso tudo é com parcerias, nós fizemos uma parceria com a Fundação Liberato, aqui de Novo Hamburgo. Os professores da rede tiveram, então, a formação com o Liberato, tiveram isso tudo pago pela Prefeitura, pela Secretaria de Educação, e passam isso para o aluno. Então, o aluno de São Leopoldo hoje, desde a educação infantil, ele tem contato com metodologia de pesquisa, desde a educação infantil. Então, é muito bonito e muito legal, porque a maioria, eu pelo menos, só fui ter contato com isso na faculdade. Quando eu tinha que fazer o trabalho de conclusão, um semestre antes tinha uma cadeira de metodologia científica, como tu vai fazer teu trabalho, como se cria as hipóteses, como tu faz a pesquisa, e foi lá na faculdade. Como a gente sabe que isso é uma necessidade, então o São Leopoldo está investindo nisso para, no futuro, nós temos mais pesquisadores, mais cientistas que saem da nossa rede. E o trabalho já surtiu efeito. Em 2 anos, nós já temos alunos premiados na Mostra Tech Júnior, nós temos alunos que já foram para Fortaleza, em Feira Nacional, e temos uma turma que está aí habilitada para ir ao México esse ano ainda, com um trabalho feito a partir dessa MOTIC. E isso é muito significativo porque isso possibilita crianças da periferia da cidade, crianças que realmente vivem em vulnerabilidade social, a terem acesso e a acreditarem que elas também podem chegar lá. Isso é muito legal. Aqui nós temos o São Léo Ensine, que é uma parceria de São Leopoldo com a Universidade Federal de Pelotas, que nós começamos em 2015.
e daí os professores da Faculdade de Cinema de Pelotas, eles fazem uma formação com os nossos professores e também com os nossos alunos. Porque uma das questões que eu falei que eu exigia é que o aluno tivesse acesso direto a isso, e não apenas o professor. O professor ele é um mediador de aprendizagem, ele é fundamental nisso, mas o aluno tem que ser o protagonista. E com as tecnologias que existem hoje, o aluno ele é muito mais hábil com elas do que muitas vezes o professor. Não desmerecendo nem menosprezando, não vamos entender mal. É a natureza, o aluno nasceu com isso conectado, então temos que ajudar. E nós fizemos então essa formação, os alunos fizeram os vídeos, os curtas-metragens, e os alunos da rede municipal de São Leopoldo que participam dos vídeos, eles vão assistir o seu filme no cinema de São Leopoldo. Eles vão no cinema e assistem o seu filme produzido por eles no cinema. E aqui tem tutoriais de como editar som, como editar vídeo, tem tudo bem à mão para o aluno ter o acesso. Onde encontra áudio livre, para não precisar, e como funciona a questão do direito autoral, tudo isso o aluno tem acesso e aprende nessa formação e nesse site que tem do São Lá Ensine, que ele tem acesso. Tem uma mente inovadora, que é um projeto que trabalha com a habilidade socioemocional do aluno. Eles são jogos que existem em mais de 300 países. É uma iniciativa lá de Israel, esse projeto. E a gente é muito feliz porque iniciamos o projeto em 2013 e em 2015 a escola particular mais cara da cidade adotou o mesmo programa para a escola. Isso nos deixa felizes porque hoje São Leopoldo proporciona para o seu aluno da periferia, seu aluno que está em situação de vulnerabilidade, o mesmo material que a escola mais cara da cidade, privada, oferece. E eu não estou querendo comparar, a qualidade em si não é isso, mas muitos pais colocam na escola mais cara achando que ela vai reverter em qualidade. E não é isso que nós acreditamos, não é isso que nós vamos trabalhar. Nós trabalhamos que todos têm as mesmas condições, as mesmas possibilidades. Basta investir para que o aluno tenha acesso a isso. Uma matematicação, porque a gente analisa os resultados do IDEB e vemos que português e matemática são as maiores dificuldades dos nossos alunos. Então a gente tem parceria com a UBRA para encontrar novas maneiras de ensinar matemática para os professores, para que a criança tenha condição. E a EJA, não sei se todo mundo sabe o que significa a EJA. A EJA é a etapa de educação de jovens e adultos. Educação de jovens e adultos. E quando a gente assumiu, e olha, eu sou dos números, eu não sou da pedagogia, eu comecei a analisar os números da EJA. E a EJA ela foi feita para jovens e adultos. Lá, há muitos anos foi criado isso, e hoje já não era para existir tantos alunos na EJA. E tem muitos alunos na EJA. E quando nós fomos identificar, 60% dos alunos que estão nessa etapa, eles têm 15 anos. Ou seja, foi a própria escola que produziu o aluno hoje que está na EJA. A EJA era para aquela criança que não teve condição de ir para a escola. Aquele que foi excluído do processo. E a gente identifica que era a própria escola que acabava excluindo o aluno e colocando ele na EJA. Então nós fizemos toda uma reestruturação da EJA para que a escola acolhesse esse aluno na época certa, para ele aprender na idade certa, e que a gente consiga, a longo prazo, finalmente diminuir ou quase erradicar essa etapa. Porque essa etapa é aquelas pessoas que não tiveram condições de estudar na época certa. E isso a gente tem que trabalhar como comunidade para terminar com isso, para que todos os alunos tenham a condição como eu tive, né, como muitos de vocês aqui tiveram. E fora isso, teve muitas outras questões que nós abordamos, a merenda escolar, que nós reformulamos toda ela, um fornecedor da merenda demorava meio ano para receber, por causa do processo burocrático que existia, e o dinheiro da merenda está na conta, é um dinheiro específico, está na conta, só que daí quando demora meio ano para pagar, o que acontece com quem vende? Ele aumenta o preço, e tu paga 50% a mais, às vezes, do preço de mercado, porque o fornecedor também tem aquele capital de giro dele que ele está pagando o juro. Então nós reformulamos e hoje, depois que o fornecedor entrega a nota, 30 dias, o fornecedor recebe. São Leopoldo é uma das únicas cidades da região que consegue fornecer toda a merenda escolar do município com qualidade, sem precisar usar outro recurso do município. Usa apenas o recurso da merenda escolar.
todos os municípios da região, vocês podem consultar, é aberta a informação, acabam precisando usar outras dotações orçamentárias. Isso foi um pacto que eu fiz no primeiro ano que eu estava lá, né? Tem alguns colegas que participaram, que nós iríamos fazer isso acontecer e dar certo, porque essa era a área que eu entendia melhor e eu podia contribuir nela, sem diminuir a qualidade para o aluno. Nós íamos trabalhar apenas com essas outras questões, que é a logística da merenda para funcionar direito. E fora isso, tem muitas outras questões e que só foram possíveis, eu só pude aprender tudo isso porque um dia eu chutei o balde e decidi que eu ia sair de uma zona de conforto na Caixa, que eu era muito feliz, tenho muita saudade, confesso, que a Caixa me dá muita saudade de voltar para aquele espaço, que era tranquilo, era de segunda a sexta, eram 6 horas diárias, e quando eu fazia mais eu ganhava até hora extra. Hoje a gente trabalha aí 12, 14 horas por dia, e é desgastante, mas ao mesmo tempo é algo que realiza, a diferença entre a Caixa, que eu posso dizer, e trabalhar na Secretaria de Educação, enquanto eu trabalhei, é a realização. Acho que todo ser humano deve buscar a realização, e se eu pudesse desejar alguma coisa para as pessoas, isso eu fiz quando eu saí da Caixa, eu falei, se eu pudesse desejar uma coisa apenas para todos aqui, é que todos pudessem ter a opção de escolha. Porque eu pude, em vários momentos da minha vida, escolher. Chutar o balde e fazer escolha. E eu pude fazer escolha, eu escolhi sair do conforto da Caixa e vir para cá, para a prefeitura, mas foi uma escolha que eu fiz. E tudo que eu sofri, que doeu, eu que escolhi, não foi ninguém. Eu sou o protagonista da minha vida, eu não sou coadjuvante dela, e não vou aceitar nunca na minha vida isso. Então, isso faz parte de poder escolher. E se eu puder desejar algo, é desejar que vocês tenham todos a possibilidade de escolha na vida, porque isso eu sei que é muito fundamental. Eu sei que tem pessoas que não têm, né, e acho que é o bem mais valioso que nós temos hoje. E é isso. Acho que para contar as 3 maiores chutes de balde foram esses. E é isso, muito obrigado. Meu nome é Arthur Schmidt e hoje eu chutei o balde.